Graça e paz. Eu sou Arlindo Xandama. Estou muito alegre para poder partilhar uma palavra abençoada. Na verdade, é mesmo sobre o poder da palavra de Deus. Paulo, quando escreve a sua epístola para a igreja em Éfeso, ou aos Efésios, no seu capítulo 6, ele fala, do versículo 10, quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais adiante ele fala para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exatamente, é a palavra que é a espada do Espírito Santo. Este texto tem sido muito usado quando pregamos, quando ensinamos sobre a batalha espiritual. Mas eu queria apenas trair sobre o poder da palavra. A palavra tem poder. Assim como as palavras têm poder, a palavra também tem poder. Basta lembrar que o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3 diz que haja luz e houve luz. Ou seja, quando Deus fez o mundo, criou o universo, ele usou a palavra. Quando também lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que os céus e a terra foram formados pela palavra, de forma que o visível e o invisível vieram à existência, vieram à tona pelo poder da palavra. Então, a palavra tem poder. Esta palavra tem poder. Tem poder para dar a vida, tem poder para nutrir quem recebeu a vida de Deus, e tem poder para transformar, e tem poder para aperfeiçoar, para que o homem de Deus seja instruído em toda boa obra. O poder da palavra. Como crentes, nós temos que atentar no poder da palavra e crer nesse poder da palavra, que na verdade o poder da palavra é uma pessoa, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, que em João, no Evangelho, capítulo de número 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra tem poder. A palavra tem poder. Esta palavra que nós pregamos, que é a palavra de Deus, tem poder. E Paulo reconheceu isso mesmo quando escreveu para a igreja em Roma, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! A palavra tem poder. A palavra tem poder para nos transformar. O que transforma não é a eloquência, não é o vocábulo bem utilizado. O que transforma é o poder da palavra. Assim como a semente, você cava, prepara a terra, prepara o solo, você coloca ali a semente. A semente em si, depois de tapada, caindo a chuva, depois de uma irrigação, a semente em si tem poder de germinação. Quem semeou, semeou. Vai para casa, descansa, mas a semente em si tem poder para germinar, rompe a terra e germina. E Pedro diz que a palavra incorruptível, como semente, é a palavra de Deus. Assim como a palavra tem poder para gerar vida, para nutrir, para alimentar, para aperfeiçoar, essa mesma palavra, que também é faca de dois gumes, nos ensina a usar também o poder das palavras. Por isso mesmo, Provérbios ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Quem usar mal a língua, ele pode ter alguma consequência, senão mesmo morte. Então, há palavras negativas que semeiam terror, que podem trazer uma praga, alguma dor, porque as palavras têm poder. Se as palavras dos homens, quando falam negativamente, têm poder, nós também
precisamos entender o poder da palavra. A palavra de Deus tem poder. O que traz o poder nessa palavra é que às vezes não entendemos a separação entre o poder da palavra e o poder do Espírito Santo, porque ambos caminham. E até porque quando entendemos o mistério divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus que é Jesus, Jesus que é a palavra que é o verbo, é algo fenomenal. Mas vale a pena ressaltar que a palavra tem poder. Alguns, quando lemos a epístola aos Hebreus, diz que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada pela fé por aqueles que a ouviram. Às vezes, quando há pregação, não há resultados, ninguém se converte, ninguém se arrepende, ninguém ganha luz, ninguém é alimentado. Nem sempre, às vezes, a culpa é do pregador, porque se a palavra que nós ouvimos de pregação, de ensino, de exortação, não for misturada pela fé, não terá nenhum resultado. Mas quando abrimos o nosso interior, abrimos a nossa consciência, a nossa atenção à palavra, quando nos abrimos ao Senhor, essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder que haja luz e houve luz. Lembro Pedro no capítulo 3, quando aquele coxo olhou para ele, esperava uma esmola talvez maior, porque era apóstolo, era alguém que ia ao templo, era alguém que naquela época falava de Deus. Ele disse: meu amigo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, Pedro tinha o dom da palavra de fé. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E o coxo na mesma hora, no mesmo instante, é o poder da palavra. Os ossos se restabeleceram. Ele ficou em pé, os tendões, os nervos. É o poder da palavra. Aliás, se o mundo veio a existir pela palavra, o que é um coxo a se endireitar, a ficar de pé? É o poder da palavra. Então, temos que crer nessa palavra. O segredo é receber a palavra com fé. Quando alguém prega, diga amém, aleluia. Às vezes estamos ouvindo a palavra, estamos a julgar. Esse aqui é da onde? Está falando o quê? Já isso é um handicap, é um empecilho. Eu estou falando a palavra de Deus que criou os céus e a terra. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela gera resultado, porque ela é poderosa. Aleluia. E diz também Hebreus que ela tem poder para separar a alma do espírito. Hebreus 12:4. Então a palavra tem poder. Temos que crer nessa palavra, que diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É a palavra. Amados, a palavra tem poder. Você crê nisso? Você crê no poder da palavra? Os homens têm medo quando alguém está a praguejar. Que é palavra do homem. Quando falamos mal, quando falamos palavras negativas, há quem acha, dá algum sentimento de que isso vai acontecer. Bom, se as palavras têm poder dos homens, quanto mais a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Temos que crer nessa palavra. Essa palavra que no passado Jesus, com a palavra, liberou a palavra, os cegos redobraram a visão, os coxos andavam. Essa mesma palavra é que transforma. Hoje a pregação é pela palavra de Deus. É a palavra que transforma. É a palavra que gera vida ou acrescenta algo em nossa vida espiritual. É a palavra. Mas o segredo é se abrir a esta palavra, é se render ao falar do Senhor, é abrir o nosso intelecto, é abrir a nossa consciência a esta palavra. A palavra tem poder. Se tens alguma dificuldade, profetiza, fala o problema, a palavra. Agora vou encerrar esse vídeo quando penso agora em ir no livro
do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta foi levado no vale de ossos secos. Contexto: o povo de Israel estava desterrado por causa do pecado, da rebelião, da idolatria, foi levado à Babilônia. E lá ficaram anos e anos, como sabemos. E lá ficaram sem fé, sem esperança e sem amor. E ficaram lá algum tempo. E ele fala assim: filho do homem, será que este vale de ossos secos poderá reviver? Ele disse: Senhor, tu sabes. Disse o Senhor: profetiza, libera a palavra, declara a palavra. E ele profetizou. Disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto ele profetizava, houve um ruído na visão de Ezequiel, e cada osso foi no seu osso, houve tendões de pele. Ou seja, quem está no cemitério ou num vale de ossos secos não espera nada. Mas o poder da palavra, quando ele profetizou, o poder da palavra trouxe uma revolução no vale. Cada osso procurou o seu osso, nervos e tendões, e houve pele. Esta visão representa um povo de Deus que estava na Babilônia, estava no exílio, desterrado, perdeu fé, perdeu esperança, perdeu amor. Ou seja, um osso seco ficou sem pele, ficou sem tendões, ficou sem carne, sem nada. Mas o poder da palavra trouxe a pele de volta, a carne e os tendões também. Parafraseando, eu queria dizer que o poder da palavra trouxe o povo desterrado da Babilônia para a terra prometida. É o poder da palavra. Vale a pena crer em Deus, crer na sua palavra. A sua palavra é vida. Eu creio nessa palavra. Há algum problema? Profetiza, fala. Ossos secos, ouvi a palavra. Tem um problema? Fala o problema. Problema, te declaro em nome de Jesus. Você não tem poder na minha vida. Usa a palavra. A palavra tem poder e a palavra é uma arma na nossa batalha espiritual. Assim como a alegria é uma arma, a palavra também tem poder e é uma arma. Que Deus possa abençoar. Graça e paz.